E a palavra que o Senhor nos deu nessa noite está em Lucas 7, do 11 até o 17. A palavra fala sobre uma ressurreição. E diz assim: e aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança, ou seja, por toda a cidade correu a fama daquele que ainda faz milagres. A Bíblia fala sobre essa cidade, Naim, chamada Formosa, uma cidade possivelmente pequena, uma cidade que tinha um grande feito acontecendo, que era um velório. E diz a Bíblia aqui, no texto que lemos, que Jesus está perto da porta, que Jesus está perto da cidade. Não diz que ele entrou na cidade, ele estava próximo, perto da porta de entrada. E diz a Bíblia que Jesus estava com uma multidão, e existia uma multidão que vinha caminhando com aquela mulher. A Bíblia não fala o nome da mulher, a Bíblia não diz quem era a mulher, só diz que ela era viúva e que estava enterrando o seu filho único. E naquele tempo se contratavam pessoas para chorar no velório, para estar chorando na frente do defunto. Naquele tempo existiam aquelas pessoas choradeiras, eram contratados para isso. E diz a Bíblia, uma grande multidão, quando ele chegou perto da cidade. Sabe por quê? A grande multidão chega, a multidão só vai até algum lugar porque ela sabe que Jesus está chegando ali, e porque Jesus já tinha feito feitos, e agora ele iria com certeza fazer um milagre. Porque quem não tem fé não anda, quem não tem fé não segue, quem não tem fé fica em casa, fica esperando a coisa acontecer. Mas aquele que crê que Deus continua fazendo milagres, ele se movimenta, ele anda, ele vai para frente, ele diz: eu não vejo, mas eu creio, eu não vejo, mas eu creio, e tudo que estiver morto vai ressuscitar. O que é que nós tiramos de lição dessa palavra? Que Jesus chega no momento certo. Jesus não chega atrasado, Jesus não chega antes, Jesus chega no momento certo. No início do capítulo 7, um pouquinho antes, Lucas inicia informando que Jesus estava em Cafarnaum. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver. Como de costume, Jesus está o quê? Pregando. Jesus está o quê? Ensinando. E a multidão que lhe seguia. O ministério de Jesus era pregar, evangelizar e curar. Você vê que onde Jesus Cristo chegava, ele fazia milagres. Jesus não ia para a festa simplesmente para comemorar uma festa. Jesus foi à festa para operar um milagre. E nos dias de hoje,
Nós estamos esquecendo desse Jesus que continua fazendo milagres. Sabe por quê? Nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos muito para a impossibilidade, nós olhamos muito para as coisas que já morreram, nós olhamos apenas para o esquife, nós olhamos para o emprego maravilhoso que nós tínhamos e que não temos mais, nós olhamos para a conta bancária e que agora está com zero na frente. Muitas vezes nós olhamos para a impossibilidade, mas aí eles dizem assim: olha, tem um profeta realmente nesse lugar, e o profeta ele não vai profetizar coisas que não vão acontecer. O profeta ele vai predizer aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus vai fazer. Só que o grande problema é que a gente não crê nos profetas. A Bíblia diz assim: crede nos seus profetas e prosperareis. Mas sabe por que a gente não está crendo? Porque a gente vê tanta baboseira, a gente vê tanta gente falando tanta coisa, a gente vê tanta gente profetizando, profecia da própria carne, profecia do próprio eu, e aí as coisas não acontecem. Mas queridos, quando a profecia é de Deus, ela se cumpre. Você precisa ter o teu caderninho. Hoje de manhã eu dei um caderninho para uma paciente e falei assim: esse caderninho é para você ir além. Você vai anotar as promessas que Deus está te fazendo, para você não esquecer. Porque quando nós recebemos uma palavra profética, se estiver fundamentada na palavra, você vai receber. Naquele momento eles reconhecem que ali tem um profeta. O grande problema é que nós não queremos reconhecer quem é profeta. O grande problema é que a gente fica tão cético, que a gente fica tão em dúvida das coisas, que muitas vezes nós olhamos para as impossibilidades e achamos que aquilo não vai acontecer. A gente acha que a coisa não vai chegar na nossa mão, porque a gente está acostumado com impossibilidades. A gente está acostumado com: meu pai não conseguiu, minha mãe não conseguiu, meu tio não conseguiu, ninguém da minha família chegou lá. Mas querido, eu vim como profeta do Senhor aqui nessa noite dizer para você: não importa se teu pai, se a tua mãe não chegou lá, essa noite eu quero dizer que você vai chegar lá sim. Você vai chegar nesse lugar, porque eu tenho preparado para você. Jesus vem no momento certo. Jesus chega. Imagine vocês, supondo, os especialistas, os estudiosos dizem que Jesus saiu de Cafarnaum logo pela manhã, por volta das 6 da manhã, e ele chegou a Naim por volta das 14. Imagina o quanto que Jesus não andou, o quanto Jesus não andava, o quanto Jesus não fazia a obra do Pai, e ele não tinha preguiça de fazer a obra. Ele não tinha, e diz a Bíblia que o único lugar que Jesus não realizou muitos milagres foi pela incredulidade do povo. A Bíblia fala sobre isso, que a única coisa que faz não acontecer um milagre é a nossa incredulidade. Sabe o que é incredulidade? É a falta de fé. Sabe o que é a falta de fé? É você olhar para a situação e dizer: não vai acontecer. Oh, mas a Bíblia também diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Está na nossa boca. Quando nós começamos a profetizar que Deus vai fazer, que Deus está fazendo, que Deus vai fazer acontecer, queridos, não tem inferno que continue em pé, não tem diabo que não saia da frente. Sabe por quê? Ele olha para você e diz assim: ei, ali vem uma guerreira, ali vem um guerreiro, esse cara não desiste, essa menina não para, essa igreja está avançando em meio à dificuldade. Ei, eu disse hoje de manhã, esse foi o período que Deus mais me abençoou em toda a minha vida. Em toda a minha vida, nunca fui tão abençoada. Para quem tinha um emprego, para quem era executivo, para quem ganhava bem. Já falei para vocês isso quando a gente fez o Mentes Curadas. Eu confiava na força do meu braço. Eu confiava na minha remuneração, nos meus benefícios, no meu ticket de R$1.000. Eu confiava naquilo que eu podia fazer. Mas 3 anos antes de acontecer, Deus já vinha me dizendo: onde eu colocava a ponta do meu pé, vinha um profeta. Eu falei: ai, já vem um, lá vem um.
ele dizia: eu vou te tirar, eu vou te tirar, eu estou te chamando para um novo tempo. E talvez você não conheça o meu testemunho. Há 3 anos, Deus vinha falando que iria me tirar e que iria modificar a minha vida, que Ele iria restaurar a minha vida. Há 3 anos, onde eu chegava, o profeta falava. Eu falei: verdadeiramente é Deus que está falando. E no dia que eu fui demitida da empresa onde eu trabalhava, depois de muitos longos anos, a gente que é de recursos humanos, Tamires é de RH, sabe que nós não demitimos ninguém, nem sexta-feira, nem muito menos no último horário, às 19 horas. A gente demite pela manhã, primeiro horário antes do camarada trabalhar. Sabe por quê? É respeito com o outro, já vai perder. Mas sexta-feira por quê? Porque na sexta-feira tem o sábado, tem o domingo, tem o luto que a pessoa vai passar por aquilo que ela perdeu. No meu dia fatídico foi numa sexta-feira e foi às 19h30. Quando a diretora chegou de um outro país, ela me chamou na sala, eu falei: sexta-feira, 7h30, que coisa esquisita. E ela disse: sinto muito, é uma reestruturação, sempre é reestruturação, é a palavra-chave. E naquele momento, vocês já ouviram isso, reestruturação. E naquele momento eu falei: tudo bem. E naquele momento, sexta-feira, ninguém fica no centro da cidade. Geralmente as pessoas saem cedo, vão tomar lá seu chopp na Avenida Rio Branco. E naquele dia, tinha um grupo de funcionários que ficaram paralisados ali na empresa, não foram embora. Parecia que estavam adivinhando que eu ia ser demitida. E naquele momento eles olharam para mim e disseram: dona Alzineia, essa empresa não te merece. A senhora é muito boa, a senhora é muito melhor. Olha, Deus vai melhorar muito mais a sua vida. Eles estavam cheios de fé. E naquele momento eu mandei uma mensagem para o meu marido, falei: amor, fui demitida. Ele falou: vem para casa. Falei: tá bom. Enquanto eu estava sendo demitida, eu não vi a mensagem. Entrou uma mensagem no meu WhatsApp. Adriana Ferreira Bessa, ela foi minha analista na Clabin SA há muitos anos atrás. E a gente não se vê com frequência. E a Adriana mandou uma mensagem e falou assim: Neia, sonhei com você, aquele áudio de 10 minutos que a minha filha sempre diz: mãe, não manda mensagem com um áudio enorme para as pessoas. Ninguém ouve. E tá bom, jovem ensinando a gente, manda 10 mensagens pequenininhas. A Adriana mandou aquela mensagem de 10 minutos. E ela dizia o seguinte: Neia, eu sonhei com você a noite inteira. E você fazia movimentos para sair da empresa onde você estava. Você juntava as suas coisas. E tinha uma mulher. Isso eu vi no sábado de manhã, quando eu já estava no consultório. Porque eu trabalhava de segunda a sexta na empresa. Saía da empresa à noite, ia para a especialização. Voltava meia-noite, de manhã às 7 horas. Já estava atendendo meu primeiro paciente no consultório. Sempre trabalhei muito. E trabalho é dom de Deus. E aí eu ouvi no sábado de manhã. Aí eu fiquei: Tamires, eu falei: faltou alguém. Eu ouvi o áudio da Adriana. Sonhei com você e você estava saindo da empresa. E tinha uma mulher que não gostava da situação, ela não sabia de nada. E tinha um grupo de pessoas, pareciam funcionários, que estavam ali falando alguma coisa com você. E nesse momento que você está saindo da empresa, você está indo para um lugar tipo um galpão muito grande, onde chegavam centenas e centenas e centenas de pessoas, trazendo cadeirinhas brancas. E naquele momento, quando eu ouvi aquele áudio, eu falei: meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? E naquele momento, ela disse: ora você estava nesse galpão, ora você estava na sua casa, no seu quarto comigo, e aí você estava na sua cama, e você dizia assim: Adriana, pode ficar com as minhas coisas, pode ficar com as minhas roupas, pode ficar com a minha cama, porque para o lugar que eu vou, eu não preciso mais dessas roupas. Aí eu fiquei assim: gente, será que eu vou morrer, meu Deus? Será que Jesus vai me levar logo agora? Eu não estava entendendo o que Deus estava falando. Naquele momento eu estava vivendo o luto. Naquele momento eu estava com o sepultamento. Quando você perde alguém, quando você perde um emprego, quando você perde alguma coisa muito importante para a tua vida, você está sepultando alguma coisa, você está no luto. Então eu estava bad, eu estava mal.
Não porque não tivesse confiança, mas como ser humano, como pessoa, a gente sofre. Esse negócio de dizer que crente tem que ser forte o tempo todo, mentira, mentira. A gente sofre sim, a gente chora sim, a gente fica preocupado. Logo agora meu marido também é executivo, agora é executado, agora está Uber, como é que nós vamos fazer? A gente olha para as circunstâncias, a gente olha para as coisas e a gente começa a ficar preocupado como vai ser, como a gente tem um padrão de vida e agora o nosso padrão de vida vai cair, como vai ser? 50 anos que eu tenho, 49,9. 50 anos, eu estou sempre com 50, não estou saindo mais dessa idade. Falei a mesma coisa no passado. É nesse momento que você está sofrendo, é nesse momento que Jesus chega na hora certa. Naquele momento, eu mal, eu bad, liguei para Adriana, chorei, e ela dizia que no sonho eu dizia para ela, não se preocupe, Deus vai prover. E ela dizia, como é que você vai pagar seu carro? E ela não sabia que eu tinha trocado de carro. E eu dizia no sonho, não se preocupe, Deus proverá. Eu estava cheia de fé, no sonho, cheia de fé. Passou uma semana, eu não ia contar esse testemunho, mas o Espírito Santo está me compelindo a contar para poder alguém aqui ser edificado com esse testemunho. Isso não estava no script. Uma semana depois fui ao monte. Nunca tinha ido ao monte. Sempre fui crente desde a barriga, mas nunca tinha ido ao monte porque eu estava viajando. Eu estava cumprindo papéis na Marinha Mercante, estava viajando para lá, viajando para cá. Cadê a Zinéia? Está na embarcação. As pessoas perguntavam, gente, tu trabalha em que? Em turismo? Porque onde eu ia no estado, eu tirava foto. Não é turismo, não é RH, mas eu adoro uma fotinha. E aí naquele momento subi ao Monte das Oliveiras, foi a primeira vez que eu fui. Coloquei uma calça leg, coloquei um camisão por cima, coloquei um sapato, um tênis. Não estou acostumada a andar de tênis ainda, só tenho um. Tenho 2 agora. E aí eu coloquei a paisando e subi o Monte das Oliveiras. Quando eu estou subindo, aí tem um irmãozinho lá em cima que ficou me olhando, cheio de irmãzinha, com coquinho, com os vestidos lá no pé. Eu falei, droga, logo hoje que eu vim com essa roupa, meu Deus. O que eu vim fazer no monte com essa roupa? Religiosidade. Porque a gente pensa primeiramente na religiosidade, nas circunstâncias. E quando eu cheguei assim à altura das pedras, quem conhece ali, quando eu cheguei na altura das pedras, ele disse, irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você subia, eu vi uma grande chave sobre a sua cabeça. Quando ele falou grande chave, meu coração ficou radiante. Eu falei, aleluia, pensando, glória a Deus. Eu vi uma porta maior. E agora eu vou para uma empresa americana. Olha eu pensando. Antes que eu falasse alguma coisa, ele disse, não, acabou seu tempo para o CNPJ dessa terra. Eu falei, epa. Acabou seu tempo para o CNPJ dessa terra. O Senhor está te chamando para o CNPJ do céu. E o Senhor vai te levar, escuta o que Ele disse na profecia dele. O Senhor vai te levar para um lugar, tipo um galpão, aonde vão chegar milhares de pessoas. Ele não disse centenas como a Adriana, Ele disse milhares de pessoas. E essas pessoas vão chegar doentes, vão chegar muitas pessoas trazendo cadeirinhas brancas. Eu falei, pronto, cadeirinha branca no sonho, cadeirinha branca agora na profecia. Eu falei, é Deus mesmo que está falando. E aí eu me ajoelhei e falei, droga, como é que vai ser, meu Deus? Será que eu estou preparada para isso? Senhor, como vai ser essa migração? Ser humano, preocupada com as contas, preocupada, 50 anos, não tem mercado de trabalho, 50 anos, como vai ser? Eu estava parecendo Sara. Eu tinha promessa, mas eu não acreditava que a promessa iria se cumprir. Mas quando Deus promete que a promessa vai se cumprir, Adriana, pode levar até alguns 10 anos. Estou vendo que a Adriana está aqui nos visitando hoje. Pode levar 10, 15, 20, 30 anos, mas a promessa vai se cumprir.
E eu me lembrei que desde a minha adolescência, dirigindo a mocidade da Assembleia de Deus de Campo Grande, desde a minha adolescência, desde os meus 15 anos, o Senhor já dizia que iria me tirar, que o Senhor já dizia que iria fazer. Desde os 15, eu fui lembrar depois, porque eu tinha esquecido a promessa. E quando você esquece a promessa, você fica sem promessa. Mas quando você lembra da promessa, você vai perseguir a promessa. E não vou dizer para vocês que no meio desse tempo, entre a promessa, entre a data que foi prometida e até a promessa se cumprir, eu não errei, eu não caí, eu não me fragilizei, eu não tive feridas. Sim, tive feridas. Passei por tribulações. Passei por problemas enormes, enormes, que algumas pessoas diziam assim: como é que você está de pé? E eu respondia: porque o Senhor me sustentou até aqui. Oh! Naquele momento, meu primo, o pastor Matusalém Simões, a minha família é família de pastores, ele disse assim: prima, já que tu está desempregada, faz um negócio aqui na igreja, aqui na Estrada da Posse. Eu falei: segunda-feira na igreja, à tarde. Como é que eu vou para a igreja segunda-feira de tarde? Eu não estava acostumada com aquilo. Queridos, eu estou terminando para entrar na pregação. É só para edificar a tua fé. Naquele momento eu falei: vou pensar. Quando você não quer dizer não, tu fala assim: vou pensar. Aí eu falei: vou pensar. E naquele momento o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. Porque quando você permite, o Espírito Santo trabalha em você. E Ele fala com você. E naquele momento o Espírito Santo começou a me dar: fala aquilo que você sabe. Fala aquilo que você é boa. Fala aquilo que você passou a vida inteira estudando. Eu falei: o que eu sei, Senhor? O que eu sei, Senhor? E o Espírito Santo falou: fale sobre depressão, fale sobre ansiedade, fale sobre síndrome do pânico, fale sobre traumas emocionais, fale sobre isso. E aí eu comecei a estudar, a pegar meus livros e comecei a montar a minha apostila. E de repente o Espírito Santo veio sobre mim e o Espírito Santo disse assim: agora você vai falar o mesmo assunto dentro da minha palavra. Aí eu peguei a Bíblia, comecei a folhear a Bíblia. Eu vi tudo que eu tinha aprendido a vida inteira, que eu gastei meu dinheirinho com Freud, porque a gente precisa do certificado. E eu falei assim: gente, essa mesma palavra está dentro da Bíblia. E aí o Senhor me deu dentro da Bíblia todos os 8 temas que eu tinha preparado dentro da ciência. Oh, o Senhor me mostrou dentro da Bíblia sobre a depressão. O Senhor me mostrou dentro da Bíblia sobre a ansiedade. O Senhor me mostrou dentro da Bíblia sobre traumas emocionais, sobre violência psicológica, sobre violência, o abuso sexual. O Senhor me mostrou tudo dentro da palavra. E eu falei: prima, eu vou fazer assim, vou preparar. Agora voltei com meus cachinhos, fico mexendo toda hora. Estava blackão, estava difícil de mexer. Muito trabalho. E aí, naquele momento, eu falei: primo, vou fazer. Vamos fazer umas inscrições que eu vou vender umas apostilas, né? Já que eu estou desempregada, vamos vender umas apostilas. Plano B. Deus vai dar um plano B para você viver. Aprenda isso. Quando o plano A falhar, Deus vai trazer o plano B à tua mente. Você não vai passar necessidade, porque o plano B Deus vai te apresentar. Mas se você tiver com o ouvido fechado, tu não vai entender o plano B. É preciso que tu abra o teu ouvido, é preciso que tu abra os teus olhos, para você entender que aquilo que morreu está morto, mas o Senhor vai fazer ressuscitar sonhos ainda maiores. E aí começamos as inscrições. Aí eu falei: não vou fazer não, eu ia fazer essa derrota aí, essa vergonha. Falei para uma amiga, a gente dizia uma amiga, né? Falei: amiga, faz você, faz as inscrições aí. A Rosane era bucha. Aí a Rosane começou a fazer as inscrições. Daqui a pouco ela manda pelo WhatsApp: tem 10, tem 20, tem 50, tem 100,
Tem 150. Eu falei, tem 150, esse povo vai. Tem 200. Tem 300. Quando deu 300 inscrições, eu liguei, primo, tem 300 inscrições aqui. Eu não sei se esse povo vai, mas o povo está se inscrevendo. Aí a igreja dá para esse povo. Meu primo assembleiano, deixa Deus te usar, minha prima. Continuamos as inscrições. 350, 400, quando deu 499, eu falei, chega, porque aí vem o mundo corporativo na sua mente, aquilo que você aprendeu não será perdido, Jonas, nada que você aprendeu será perdido, aonde quer que você esteja, tudo que você aprendeu vai servir para o reino. Aí eu falei, não, 500 pessoas precisam de um lugar que seja arejado, precisa alguém da segurança, precisa alguém da medicina ocupacional, se alguém passar mal, precisa de saída de emergência, precisa também do extintor. Aí eu me lembrei das minhas aulas de segurança do trabalho. Eu falei, precisa do extintor. Meu Deus, como vai ser? Eu falei, primo, fechamos em 500 pessoas. Na outra semana, quando eu e meu marido chegamos na igreja do meu primo, na estrada da posse, nunca tinha ido. Quando eu chego na fila, eu sempre chego antes. Eu nunca gosto de chegar atrasada. Eu gosto de chegar antes, orar, tranquila. Tinha mais ou menos uma fila enorme. Eu falei, gente, será que vem um famoso aí? Tinha uma fila. E aí quando a irmãzinha veio e abriu a porta, era um galpão. Quando eu olhei o galpão, adivinha o que tinha lá? Cheio de cadeirinhas brancas. Eu falei, meu Deus, será que Deus existe mesmo? E Deus está falando. Deus, quando fala, Deus vai cumprir. 6:05 comecei, pontual. Pontualidade nas coisas. Quando eu comecei a falar, eu me lembro bem que foi sobre decepções, vencendo as decepções. E naquele momento, quando eu falava, eu estava na frente do altar e eu olhava para as pessoas, tinham muitas pessoas, e eu olhava para elas e elas estavam chorando. Eu falei, por que esse povo está chorando? Meu Deus, eu não estou falando nada demais. Eu pensando, mas era o Espírito Santo que estava ali, ó, trabalhando nas mentes. Era o Espírito Santo que estava agindo. Era o Espírito Santo que estava curando. Queridos, foi naquele dia, naquele encontro marcado, aonde eu vinha de um luto, aonde eu vinha de um funeral, aonde eu vinha porque eu tinha perdido, aonde eu estava triste porque não tinha mais a minha confiança no meu braço. Foi naquele dia que nós oramos. Eu falei, quem tem decepções vem à frente, quem precisa ser liberto hoje vem à frente. Eu não era pastora nessa época, não era. E aí quando as pessoas vieram à frente, que nós começamos a orar, meu marido diz que eu parecia um Highlander. Eu não conhecia, eu já tinha visto, mas eu não sabia. Eu já tinha visto, Benny Hinn fazia isso, eu ficava com medo, falava, meu Deus, o povo está caindo aí, o que é isso, meu Deus? Isso é poder de Deus. Gente, é verdade, eu estou falando o que eu vivi. E naquele momento, as pessoas vieram à frente, e aí eu comecei a orar. Tinha um poder sobrenatural, uma unção sobrenatural naquele lugar, e conforme nós colocávamos as mãos, as pessoas caíam. Eu falei, meu Deus, o que é isso, gente? Segura, ai meu Deus, segura. E as pessoas caíam ali. Algumas pessoas caíram no poder de Deus e estavam sendo curadas. Algumas pessoas manifestaram demônios e os demônios foram embora, e nós recebemos depois desse dia testemunhos daquilo que Deus fez. Deus fez. Não tem a ver com o meu nome, tem a ver com o nome do Senhor. Quem é Alcineia? Ninguém. Mas se tem uma promessa, a promessa vai se cumprir. E o Senhor curou pessoas de câncer naquele lugar. Eu falei, só conta o testemunho se trouxer o documento. Só conta o testemunho se eu ver o documento. E a irmã trouxe o antes, o depois. Com câncer, sem câncer. Sabe por quê? O Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso continua fazendo milagres e continua operando. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que a ciência não pode fazer, o que a psicologia não pode fazer, o que a medicina não pode fazer, Ele diz, menino, levanta e anda, menina, levanta e anda. O poder é dele e Ele continua fazendo. E aí meu primo falou assim, vocês vão crescer e multiplicar.
peguei a palavra profética. E a partir dali, Tamires, nós saímos 2 semanas depois, nós estávamos na igreja metodista wesleyana em Bangu, com 1000 pessoas, cheio de cadeiras brancas. Tem foto para você ver que é verdade. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que esse Jesus Cristo aqui, que passou pela cidade de Naim, que tinha uma multidão que o seguia, que falou da boa fama de Jesus, Ele continua aqui operando, porque Ele não chega atrasado. Quando Lázaro morre, a irmã diz assim: Senhor, se Tu tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Ela achou que Jesus estava atrasado, mas Jesus não estava atrasado. Jesus estava na hora certa. Porque tem milagres que precisa de trabalho, tem milagres que precisa de renúncia, tem milagres que precisa de esforço, tem milagres que precisa ter choro, tem milagres que precisam de entrega, e nós não queremos pagar o preço do milagre. O milagre está disponível, mas eu preciso estar disponível. E aí foi assim que nasceu o Mentes Curadas. E Jesus continuou em várias igrejas, curando, libertando. Fizemos aqui, né, Tamires? Fizemos aqui. E o mesmo poder que foi prometido lá, continua aqui. Muitas pessoas até hoje não entendem que poder é esse. Que negócio é esse das pessoas caírem? Eu também não entendia não, querido. Eu também era cética e ficava achando, não vou cair não. Ih, meu Deus, o que é isso aí? Eu também fui assim. Mas quando o Senhor quer operar, quando o Senhor quer curar, o Senhor libera uma porção. E aí eu fui estudar sobre isso. Tudo aquilo que Deus deposita, você tem que estudar, você tem que dedicar. E aí eu fui entender que o Senhor me tirou do mundo corporativo para eu ter tempo para me dedicar, para orar, para buscar, porque Ele continua fazendo. Aquela mulher agora está chorando. Jesus aparece para ela e diz: não chores. Como assim não chore? Eu já sou viúva, ainda perco meu único filho. A gente não trabalhava, mulheres não trabalhavam, a gente dependia dos homens. Como assim? De onde virá o meu sustento? Como assim? De onde virá o sustento da Alzineia? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja olhando para a circunstância, você esteja olhando para o teu CNPJ, você esteja olhando para o teu emprego que você perdeu, porque muitas pessoas perderam empregos durante a pandemia. Mas foi o tempo que Deus também abençoou de maneira sobrenatural no meio da pandemia. Só não recebeu quem está desligado, quem não está atento, quem não está vivendo. Mas quando você começar a viver o sobrenatural de Deus, você vai entender: Senhor, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar para vender, tenho que trabalhar muito, tenho que acordar cedo, tenho que dormir tarde, eu preciso fazer a minha parte, mas o Senhor vai fazer o sobrenatural. Ele diz assim: sobre você eu vou abrir a janela do céu, sobre você eu vou abrir a janela do céu, sobre você as bênçãos te seguirão. Não é você que vai seguir bênção não, é a bênção de Deus que vem atrás de nós. Ai, estou andando, vem ela atrás de mim. Eu estou andando, ela está atrás de mim. Sabe por quê? É Bíblia. A mulher está chorando, vou acabar. A mulher está chorando. A mulher está olhando para a circunstância, como eu olhei, como possivelmente você olhou, como possivelmente você olha. Ela deve ter tipo assim: como assim? Deus te prometeu uma casa? Deus vai te dar uma casa. Tem gente que pegou, tem gente que está dormindo. Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai te dar essa coisa. Mas antes de você receber, tem o processo. Antes da ressurreição chegar, tem que ter a morte. E muitas vezes a gente passa pelo vale da sombra da morte, mas nós não temeremos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado vai nos consolar. É Bíblia. E você precisa começar a orar a palavra de Deus. Quando eu oro a palavra. Eu vou reivindicar a palavra. Olha só, Senhor, o Senhor disse que se nós
nós crêssemos, coisas maiores nós faríamos. Senhor, o Senhor disse que o Senhor estaria conosco todos os dias. Então, Senhor, esteja conosco. Essa é a minha oração. Porque a Bíblia diz assim: lembra-me aquilo que eu te prometi. Você sabe o que Ele te prometeu? Se você souber o que Ele te prometeu, você vai viver o que Ele te prometeu. Mas se você não sabe o que Ele te prometeu, como é que tu vai chegar a algum lugar? Primeiro pega a palavra, leia a palavra, estude a palavra e vai reivindicar a palavra. Faça prova de mim. Eu sempre digo isso para as pessoas: faça prova de mim. Quando você faz, Ele chega. O milagre na vida de Lázaro. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. O óbvio. Tamires, ela está dizendo o óbvio. Ela está dizendo o que a gente vê, as coisas naturais. Aí Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo aquilo que está morto na sua vida, que você perdeu, tudo aquilo que você enterrou, tudo aquilo que tu tem velado a vida inteira, às vezes foi um casamento que foi falido, aquilo que você começa como idolatria, um emprego, um CNPJ, um salário bacana, um carro. Você começa a velar o morto e parece que você não quer sair daquela situação de velório. Você fica falando o tempo todo do teu passado. Você fica lembrando o tempo todo daquilo que te aconteceu lá atrás. Na terapia a gente percebe isso. Quando uma pessoa está doente, ela começa a falar, ela começa a dizer as coisas da doença dela. Só que ela não percebe que ela está doente. Ela repete a mesma coisa o tempo todo. E aí chega na segunda sessão, a pessoa repete a mesma coisa o tempo todo. Sabe por quê? Ele está adoecido e a boca fala aquilo que o coração está cheio. Aí Jesus diz: se você crer, ainda que esteja morto, viverá. O que morreu na tua vida? O que morreu na tua vida? São relacionamentos. A irmã Fernanda estava aqui ministrando, e ela estava ministrando a cura sobre relacionamentos. Muitas vezes nós vivemos em relacionamentos falidos. Nós vivemos oprimidos dentro de circunstâncias, dentro de casa, dentro de famílias adoecidas. Nós ouvimos palavras a vida inteira que a gente não seria alguém, que nós não chegaríamos a lugar nenhum, e a gente começa a idolatrar aquilo como se fosse uma realidade. Querido, mas a Bíblia diz: eis que tudo se fez novo. E para o novo entrar, o velho precisa sair. Para o novo chegar, oh meu Deus, pega essa palavra aí. Para o novo chegar, o velho precisa sair. Que velório você está fazendo? É do teu emprego? É do teu faturamento de antigamente? Que eu ganhava tanto. O que está acontecendo com você? Foi a falência de um negócio? Foi um negócio que você tinha uma expectativa, e agora você está enterrando o teu CNPJ. Você está enterrando o teu sonho, como aquela mulher está enterrando o seu único filho. Jesus chega para o velório, para o funeral. Quando ele chega, alguma coisa acontece. Quando Jesus passa, alguma coisa acontece. Ele entende as lágrimas da mulher. Ele chega e diz para ela, cheio de compaixão: não chores, não chores. Você perdeu? Não chore. Sofreu o luto? Primeira fase do luto na psicologia é a negação. A gente tem dificuldade e a gente nega. A primeira fase é a negação. Quando alguém morre, nossa vida, Deus, ai Deus, por que o Senhor levou meu pai, Deus? Eu não acredito, Deus. Por que eu perdi o emprego, Deus? Por que eu perdi meu faturamento, Deus? Negação. Porque você perdeu, depois
raiva. A segunda fase do luto é a raiva. Eu estou com raiva de Deus porque Ele levou. Eu estou com raiva de Deus porque Deus não fez. Eu estou com raiva porque eu investi muito e nada aconteceu. Aquela mulher estava passando por todos esses sentimentos, como eu e você, como nós passamos. Jesus chega, olha o choro daquela mulher, vê o choro. Todos que estavam ali estavam com problemas, chorando, todos estavam em lágrimas. Havia um desespero, havia o sofrimento da perda. E nesse período de pandemônio que estamos vivendo, a gente está chorando muitas perdas. Como eu disse para vocês hoje na oração, uma pessoa que nós estávamos orando, da família da Lide, faleceu. Eu não parei de orar, está entubado, eu continuo orando. Ah, mas não tem jeito, está sem respirar, eu vou continuar orando. É a perseverança. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente crê. E não importa se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também, porque Deus tem o melhor para a gente. Ele para o funeral e Ele diz, não chores. Ele para o funeral e diz assim, não chore. E aí Ele toca no esquife. As pessoas devem ter olhado para Ele e falado assim, está doido. Ele para o funeral e toca no esquife e diz assim no morto, e diz, menino, levanta-te. E a mesma coisa que Jesus faz conosco hoje. Qual é o teu problema? Qual é o teu luto? Qual é a tua dor? Qual é o teu problema? Ele te pergunta e Ele quer ouvir a tua voz. Jesus quer ouvir a tua voz. E muitas vezes a gente diz, Deus só ouve a oração da pastora, Deus só ouve a oração do pastor. Isso é mentira de Satanás. Deus ouve a oração do filho que clama. Porventura, se um filho me pedir um pedaço de pão, eu vou dar pedra? Não, eu vou dar o melhor para o meu filho. Eu vou dar o melhor dessa terra. Eu vou abrir as janelas do céu e vou abençoar vocês de maneira retumbante, recalcada, sacudida. Eu vou abençoar vocês. Está chorando pelo morto? Qual é a história que você está chorando hoje? O que você está preso aí? O que está te prendendo hoje? Terminando de verdade, agora é verdade. O que está te prendendo? Eu vi no calçadão, por esses dias do Dia das Mães, alguns presos. Pessoas que estavam andando no calçadão com a tornozeleira eletrônica. E aquele homem estava andando e eu estava observando. Como bom psicólogo, a gente observa tudo, porque a nossa especialidade é comportamento, assim como Jesus. E eu olhei para aquele homem e falei, ele está numa prisão semiaberta. Aquela tornozeleira vai delimitar o espaço que ele vai, e vai lembrá-lo que ele não pode sair da linha. Muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida que prendem a nossa vida. Relacionamentos frustrados, relacionamento com pai, com mãe, com marido, com ex-marido, com ex-esposa, relacionamentos doloridos, feridas abertas. E tem uma pastora de ministério que diz, feridas fechadas, ministério aberto. A minha filha Tamira está aqui me ajudando. Quando a ferida é fechada, o ministério é aberto. Você acha que eu nunca tive ferida? Você me vê bonitinha aqui pregando, você acha que sempre foi show de bola? Não, tive feridas, mas Jesus me curou de todas as feridas. Tive desertos, mas Jesus me alimentou no meio do deserto. Tive perdas, mas Jesus me sustentou em fé. Tive desonra, mas a cada desonra o Senhor me deu dupla honra. Muitas vezes a gente fica parado com a vergonha. Tem vergonha de alguma coisa que passou. Tem vergonha daquilo que as pessoas estão dizendo a teu respeito. Quem você foi, aonde você fracassou. E você começa a idolatrar isso como um funeral. Você começa a fugir das pessoas, porque não quer que as pessoas saibam que você vacilou, ou que você de alguma maneira perdeu. Querido, isso é mentira de Satanás. Ele tem o prazer em colocar uma tornozeleira eletrônica no nosso pé, no nosso
hoje. Mas o Senhor, Ele diz: eu sou o Senhor que te saro. Eu levei sobre mim as suas dores, as suas enfermidades e a sua vergonha. E a cada vergonha que você passou, eu vou liberar a dupla honra, porque eu sou Deus. Tem funeral aí? Jesus chegou hoje e está dizendo assim: pode ir parando o funeral. Você está chorando por alguma coisa? Mulher, para de chorar. Homem, para de chorar. Já deu o tempo, já foi. Você pode chorar, não tem problema chorar, porque o homem chora. Aquela musiquinha de que o homem não chora, aquela mentira. Vocês lembram? Não sou eu não. Porque o homem não chora. Homem, qual música? Homem chora sim. Nós choramos sim. Sou uma pessoa culta, né, gente? Eu ouço, né? Homem chora sim. Mulher chora sim. Mas quando Jesus chega, Ele diz assim: pode ir parando funeral. Para funeral. Pode ir parando. O que está te afrontando hoje? Qual gigante? Qual funeral? O que você tem venerado hoje? O que você tem levantado hoje? Qual é a bandeira que tu tem levantado hoje? É um relacionamento frustrado? É um casamento que foi falido? É alguém que foi embora, te abandonou e te deixou na mão? É alguém que te traiu, roubou o teu dinheiro? É alguém que te deu um prejuízo enorme financeiro e tu tem dificuldade de perdoar porque é difícil mesmo. Mas olha só, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor que estou aqui, quero curar a tua ferida. Eu quero dizer para você: para funeral. Sabe por quê? Hoje eu vou te chamar, menino, menina, levanta, menina, levanta, menino, levanta, e agora você pode comer. Sabe por quê? Quando a vida chega, a gente tem apetite. Quando a vida chega, a gente tem força. Quando a vida chega, Jesus chega e você muda de vida. Recebeu palavras de morte? Eu quero profetizar sobre a tua vida que vai chegar vida. Passou vergonha? Eu quero profetizar que você vai receber dupla honra.